Vamos continuar para fechar a parte geral, o raciocínio sobre protesto. Eu havia feito uma pergunta que, pela sua relevância, eu preferi deixar para respondermos depois, no sentido de que o protesto ele é um ato necessário anterior à execução ou ele é meramente uma faculdade posta na mão do credor para, se ele quiser, conseguir meios de cobrança mais rápido e ir pelo meio administrativo, sem advogado, sem custos judiciais, essa parte a gente não conta para ninguém. A resposta, gente, é depende. Depende contra quem se esteja cobrando o título de crédito. Vejam, aqui a gente vai juntar protesto, aval e endosso, por isso que eu disse que as coisas precisam ser compreendidas em conjunto. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar uma regrinha de ouro do endosso. Que regra do endosso é essa, de ouro? Se o título está na mão de E, pelas leis em espécie, E pode cobrar de qualquer um que veio atrás dele, tá? Qualquer co-obrigado anterior. Se, por outro lado, o título estiver nas mãos de D, D pode cobrar de qualquer um que veio para trás, mas D jamais poderá cobrar para frente. Essa é a regra que eu intitulo como sendo regra de ouro do endosso. Ok? Vamos aqui adiante. Vamos imaginar que esse título de crédito esteja nas mãos de A. De E. Se E pretender cobrar de A é o emitente do título de crédito. Foi ele quem criou o título de crédito. A é o emitente do título de crédito, também chamado, gente, de devedor principal. Também chamado, cuidado com essa nomenclatura, de devedor final. Professora, por que devedor final? Porque vai todo mundo sendo cobrado até bater nele e a dívida se acabar. Se é pretender cobrar do emitente ou de seu avalista, se houvesse, no nosso exemplo aqui não há, mas a gente coloca agora, o protesto ele é meramente uma opção. De modo que ele protesta se ele quiser e bem entender, se ele achar que vai surtir efeitos mais interessantes para ele. Por outro lado, nesse sentido, ele é quem escolhe, tá? Se vai protestar, se depois executa, ele é que escolhe. Se quiser executar logo de cara, também pode, em relação ao devedor principal. Agora, em relação aos demais co-obrigados, B, C ou D, o protesto ele é um ato necessário. Em relação aos demais cobrigados, o avalista, se houvesse de B, de C ou de D. Em relação aos demais cobrigados que não emitente, o protesto ele é um ato obrigatório. Primeiro você tem que exaurir a via administrativa para só depois recorrer à via judicial. Eu vou te dizer uma coisa. Tá aí uma pergunta que quando a gente faz em sala de aula, em qualquer preparatório que seja, dificilmente essa resposta vem. A gente está muito condicionado ao fato, até pelo direito constitucional, de que, em regra, a gente não precisa exaurir a via administrativa para interpor processos judiciais, mas aqui é uma exceção. Em relação ao devedor principal, ok, é ele quem deve mesmo, ele é o seu avalista. Dessa maneira, quem está com o título de crédito, protesta se quiser. Se não quiser, pode logo bater na porta do judiciário. Em relação aos demais cobrigados e seus avalistas, se eles existirem, o protesto primeiro precisa ser feito. Primeiro precisa se percorrer todo o procedimento do protesto. Aí sim, se o credor não tiver sucesso no seu intento, ele pode se socorrer da via judicial. E agora, gente, vou deixando os títulos de crédito aqui da parte geral, né, de lado, e a gente vai para os títulos de crédito em espécie. O que é que eu vou fazer de cada um deles? Eu vou dispor sobre o conceito de cada um deles. Eu vou falar sobre o funcionamento de cada um deles. A partir daí, cabe a vocês se debruçar no assunto para que tenha mais propriedade sobre ele. Se quiser me pedir, tá? Eu posso disponibilizar também. Me manda aí um direct pelo Instagram, no @prof. Renata Lima. Eu tenho resumos sobre títulos de crédito, não teria nenhum problema também em transferir isso para você, em passar esse material para você. Mas aqui a gente vai te dizer o bojo de cada um dos títulos de crédito. Começando com letra de câmbio e nota promissória, tá aqui. Os artigos mais importantes eu já coloquei nesse material de forma a facilitar o teu estudo. Então, os primeiros títulos de crédito que temos são letra de câmbio e nota promissória. Por que a gente fala delas duas em conjunto? Tá? Por que a gente fala letra de câmbio e nota promissória? Porque elas são regidas pelas mesmas legislações, quais sejam
o decreto 244 de 1908, eu acho que a professora errou. Eu acho que a professora se confundiu, né? Não é uma lei de 1908, não. É uma lei de 1908. Essa é a Lei Saraiva, o decreto brasileiro, mas nós ratificamos, em termos de letra de câmbio e nota promissória, a Lei Uniforme de Genebra, que entra para o nosso ordenamento com o número 57663 de 66. Também é um decreto. Mas, professora, Genebra na Suíça e tudo mais, sim. Existe uma tendência à internacionalização dos títulos de crédito. Diferente, por exemplo, de assuntos do direito civil. O direito civil é extremamente nacionalista, não é isso? Eu tenho requisitos para casamento aqui no Brasil, se eu for para a Argentina é outra coisa, se eu for para o Uruguai. Requisitos para divórcio é um ramo extremamente nacionalista. O direito empresarial, não. Até para que a gente possa aí facilitar o comércio entre os países, a gente ratificou a Convenção de Genebra. Dessa maneira, gente, vocês vão ver muito em provas, em questões, em livros, a expressão LUG, quer dizer Lei Uniforme de Genebra. São essas duas legislações, cadê aqui? Para onde a professora foi? Deixa eu voltar para cá. São essas duas legislações que regem esses dois assuntos. Dos títulos de crédito todos, eu vou dizer uma coisa para você. O mais fácil que tem para se estudar é uma nota promissória. E já vou te explicar o porquê. E não há por que ter medo de assinar a nota promissória. A nota promissória nada mais é do que um reconhecimento de dívida. Você só deve ter medo se você não for pagar, né? Mas não há por que ter medo de assinar a nota promissória. Eu vou te mostrar aqui em que condições nós temos a previsão de nota promissória. A nota promissória nada mais é do que uma promessa de pagamento, de pagar uma quantia certa e determinada, que vai ser feita pelo devedor ao credor. Simplesmente isso. Eu pego 10 mil reais emprestados com o João e compactuo com ele que daqui a 3 meses, 4 meses, sei lá quando, eu vou lá e vou pagar. Só que João quer materializar essa minha dívida. E aí João pede para que eu assine uma nota promissória. Tá aqui, gente. Então, essa é a ideia de nota promissória. É simplesmente uma promessa de pagamento, que no dia tal você vai pagar. Por que é o título mais simples que a gente tem para estudar? Porque dos 4 títulos que vamos ver, é o único que é promessa de pagamento. Então, se você quiser anotar, mais uma classificação dos títulos de crédito. Vamos lá? Promessa de pagamento, somente a nota promissória. Por outro lado, ordens de pagamento, letra de câmbio, cheque e duplicata. Então, essa é mais uma classificação com títulos que são ordens de pagamento e a nota promissória, que é uma promessa de pagamento. A partir de agora, a gente começa a usar os termos técnicos que a gente acha na lei. O devedor e o credor, claro que a gente sempre pode chamá-los assim, mas eu tenho termos técnicos. O devedor vai ser o subscritor ou emitente e o credor vai ser beneficiário ou tomador. Bom, uma outra coisa que eu quero te mostrar aqui é a seguinte. É muito comum que a gente veja nota promissória dessas de livraria. Ela vale plenamente. Da mesma maneira que se eu quiser fazer uma nota promissória, eu posso arrancar um pedaço do meu caderno, posso pegar um guardanapo sujo para fazer uma nota promissória. Por quê? E aí a gente vai para a quarta classificação dos títulos de crédito. A primeira foi título nominal ao portador, a segunda, título à ordem, não à ordem, a terceira, ordens de pagamento e promessa de pagamento, e a quarta vai ser em relação ao modelo. Em relação ao modelo, nós temos o seguinte. Temos títulos de modelo livre, e temos títulos que são formais, ou também você pode chamá-los de modelo vinculado. Professor, o que é que isso significa? Nesses títulos de modelo livre, nota promissória e letra de câmbio, não há um modelo pré-definido. Simplesmente o legislador ele traz requisitos para o título de crédito, mas não há um modelo pré-definido. Os requisitos você tem. Até coloquei aqui para você. Vejam. Artigo 75, os requisitos da nota promissória. Mas pode ser feito por um talonário desse de livraria, pode ser feito numa folha de caderno, do jeito que você quiser. Nos sobram aqui como títulos vinculados, de modelo vinculado, por outro lado, cheque e duplicata. Modelo vinculado por quem, gente? Pelo Banco Central.
O Banco Central do Brasil é que vai dizer exatamente o modelo de cheque, que não pode mudar disso daqui, não. O que muda entre os cheques que a gente vai ver é quanto você tem na conta, é a cozinha do cheque pode mudar, mas o modelo ele tem que ser rigorosamente igual, ok? Então, nota promissória é um título muito simples de você estudar. Tem pouquíssimos artigos na LUG sobre ela, eu já os coloquei aqui, e ela está prevista na LUG a partir do artigo 75. Deixa eu ir andando aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você lembra que durante o nosso momento de explicação, durante os nossos blocos de títulos de crédito, nós dissemos que os títulos de crédito, ora, vão ser regidos pela lei especial, pelas leis especiais, como vimos agora, Decreto 244/1908 e a Lei Uniforme de Genebra, e ora, pelo Código Civil. E a gente tem que saber, em termos de prova, qual é a legislação que a gente vai aplicar. Então, vamos ver aqui. Tem prova que ela vai te perguntar expressamente e vai dizer para você, olha, aplica o Código Civil, aplica a lei específica, mas tem prova que não. Vai trazer uma questão assim. João subscreveu uma nota promissória em favor de Paulo. Além da denominação nota promissória, cártula, devidamente assinada por João, contém a promessa pura e simples de pagar a Paulo a quantia de R$ 2.000, a indicação da data em que foi emitida e do lugar onde foi passada, mas não prevê a época do pagamento nem o lugar onde vai ser realizado. Nesse caso, a cártula. É uma questão, gente, que trata sobre os requisitos da nota promissória que estão aqui previstos no artigo 75. Mas o que eu quero te mostrar mesmo, eu vou te dar a resposta da questão, porque vocês sempre querem saber, mas o mais importante não é nem isso, é vocês notarem que, como a questão fez menção à nota promissória, ela quer que você responda com a lei específica, tá? Quando a lei disser cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, você responde com a lei específica. Quando a lei falar genericamente título de crédito, direito cambiário, título nominado, Código Civil. Nesse caso, a nota promissória, ela vale como nota promissória, tá? Aí nós temos a letra B não pode ser, a letra A também não. Vale como nota promissória, sendo que a falta de indicação da época do pagamento considera justamente o título, vai ser como considerável à vista. Se o título de crédito não tiver a data de pagamento, considera-se à vista. A letra D diz, vale como nota promissória, sendo que a falta de indicação do lugar do pagamento considera-se como tal domicílio de Paulo. Não, considera-se como tal domicílio de João, que é o devedor. Vale como nota promissória, sendo que a falta de indicação do pagamento só pode ser exigir 30 dias, não. Faltando o pagamento, o título é à vista. Mas, como eu disse, mais importante era que vocês entendessem qual legislação a ser utilizada. Então, falei de nota promissória, não vou falar de letra de câmbio agora, vou deixar para o final, para falar de letra de câmbio junto com duplicata. Quero falar sobre cheque. O cheque, gente, ele é uma ordem de pagamento que nós já tínhamos visto, que vai ser dada por um correntista contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, na qual você tem a provisão de fundos. Depois eu falo do à vista. Então, deixa eu dar nome aqui aos bois. Vamos imaginar que Renata emitiu aqui esse cheque do Banco do Brasil em prol de João. Tá? Essa é a condição que nós temos aqui. Renata vai ser a emitente. A gente precisa saber em cada um dos títulos de crédito quem é quem. Renata é a emitente. Também chamada de sacadora. Prestem atenção. Sacar um título de crédito é criá-lo, é emiti-lo. Afastem daquela noção vulgar que temos, eu vou ali sacar um cheque, né? Vou tirar o dinheiro. Não é essa a noção. Sacar é criar o título de crédito. É uma ordem de pagamento dada por mim, que seria a correntista emitente, contra banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada. Aqui eu chamarei de sacado. E no caso aqui, meu amigo João vai ser o beneficiário ou tomador. Essa é a ideia do cheque. Mas, gente, a coisa que mais se pergunta sobre cheque em termos de prova é essa daqui, tá? Tá no artigo 32 de nossa lei e é assim, tem uns artigos que realmente a gente até pensa se o legislador ele falou para não ser compreendido. Você não tem essa impressão? Eu tenho, todo mundo tem, com certeza. Mas esse artigo 32 é de uma clareza assim só lá. O cheque é a ordem de pagamento à vista.
Por outro lado, o STJ não podia fechar os olhos a essa realidade do Brasil, que é saber ser feliz, que é saber dividir suas compras, pagar, né, meninas, aquela blusa em 10 parcelas, quase um consórcio de carro, que quando você termina de pagar a blusa já tá velha, você vai lá e compra outra. E com isso, o STJ editou uma das súmulas mais importantes de nossa matéria, que é a súmula 370. Ao final desse material, eu compilei todas as súmulas desse assunto para que vocês pudessem dar um mergulho nelas, fazendo a devida correspondência legal. O que é que diz a súmula 370? Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Presta bem atenção. Pela legislação, o cheque ele é claramente uma ordem de pagamento à vista. Se ele for apresentado para pagamento no banco, o banco não vai ligar para a coisa do cheque pré-datado. O banco não tem nada a ver com a história do cheque pré-datado ou pós-datado, como você prefira chamar. Se tiver ali dinheiro na conta, o banco manda pagar. Se não tiver, você vai estar incluso nas penalidades do cheque sem fundo. Isso aí é uma coisa. Mas entre as partes, se eu passo um cheque para João e a gente avança que o cheque vai ser depositado só depois de tal dia, e João vai lá e descumpre essa parte na avença, eu posso sim pleitear contra ele dano moral. Qual é o fundamento da súmula, gente? O fundamento é a boa-fé objetiva que rege as relações negociais. João não tinha nenhuma obrigação de receber cheque, muito menos de receber cheque pré-datado. Mas ele não convencionou, ele não avançou comigo, então agora ele precisa observar, tá? Quais são essas consequências do cheque sem fundo? O cheque, quando ele é devolvido sem fundo, vocês não precisam decorar as alíneas, não. Mas só para dizer, para ficar mais fácil. Atrás do cheque vai ter uma linha, que nada mais é do que um motivo de devolução. Nem sempre, gente, a gente às vezes já fica com raiva da pessoa, né? Fulaninho me passou um cheque borrachudo, sem fundo, já começa a xingar a pessoa. Nem sempre o cheque é devolvido só por falta de fundo, não. Às vezes, com o passar dos anos, a gente não vai no banco renovar as assinaturas, né? Ninguém fica fazendo isso e a gente vai mudando as assinaturas com o passar do tempo, diversos motivos. Quando ele é devolvido pela primeira vez, ele é devolvido com a linha 11. Isso não costuma dar grandes problemas. Aí você vai lá, enquanto credor, deposita pela segunda vez. Aí ele é devolvido pela linha 12. Aí a gente tem uma série de problemas. A pessoa que fez isso não pode mais emitir cheque, né? A pessoa pode ter sua conta corrente encerrada e ela vai ter uma dupla negativação. Ela vai ser negativada tanto no Serasa, que é o órgão que protege, né, as instituições financeiras, como também vai ser negativada no CCF, que é o cadastro de cheques sem fundo. E ainda, até a súmula está aqui para vocês, do STF, ao final do material, se houver a conduta dolosa, ainda podemos ter a caracterização do crime de estelionato. Indo aqui adiante, para a gente dar essa passada em título de crédito, como prometemos aqui para vocês, como combinamos, eu queria sempre que vocês lembrassem do seguinte: cheque não tem aceite. Eu vou explicar, eu vou relembrar para vocês o que é aceite. Mas antes de chegarmos lá, eu queria dizer que cheque e queria dizer que nota promissória são títulos sem aceite. Por isso que eu deixei letra de câmbio duplicada por fim, porque são os dois títulos que têm aceite. Você pode até, na hora de uma eventual prova, não lembrar o que danado era aceite que a gente falou. Espero que você lembre, mas pode ser que não lembre. Ah, tudo bem, ok, passa. Mas o que você não pode errar nunca, gente, é que nota promissória e cheque nunca tiveram, não tem e nunca terão aceite. Quem tem aceite é letra de câmbio, quem tem aceite é duplicada. Nesse sentido, deixa eu voltar aqui. Minha gente, não tem nenhum mistério fora do comum de letra de câmbio. Não tem nenhuma dificuldade de outro mundo para entender o que é letra de câmbio. A gente fica sofrendo bullying dos demais colegas, com toda razão, diga-se de passagem, porque isso aqui não serve para nada do ponto de vista prático. Professor, eu nunca vi uma letra de câmbio, então estamos juntos, porque eu também não. Nenhum professor que esteja atividade em sala de aula vai ter visto a letra de câmbio, mas enfim. Ela é um instrumento que é nascedouro para diversos tipos de cobranças que a gente tem hoje em dia. A ideia do que se tem em termos de financiamento, que são contratos, de cartão de crédito, que são contratos, do próprio cheque, tudo isso vem a partir da letra de câmbio. Então, a gente, até a própria nomenclatura da disciplina direito cambiário. Então, a gente tem que minimamente entender o que é letra de câmbio e não tem nenhum mistério.
É uma ordem de pagamento dada pelo sacador, eu vou explicar direitinho, o sacador também é dito emitente. Essa ordem de pagamento é dirigida contra o sacado, também é dito aceitante, tanto faz sacado ou aceitante, para que este pague a um beneficiário, a quem eu também chamarei de tomador. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona direitinho. Eu peguei os artigos mais importantes sobre letra de câmbio na lei uniforme para te explicar isso de uma maneira bem simples. Vê só, gente. Eu tenho aqui dois negócios jurídicos, tá? Que não nos interessa o que os gerou e tudo mais. Eu tenho dois negócios jurídicos. No primeiro negócio aqui jurídico, João deve uma determinada quantia a Paulo, digamos R$100. No outro, Paulo deve uma certa quantia a Aurélio, tá? Então, João deve a Paulo e Paulo deve a Aurélio os mesmos R$100, para ficar fácil a gente entender. Aqui eu vou pontuar como negócio 1, aqui eu vou pontuar como negócio 2. O que é que normalmente vai acontecer? João vai pagar a Paulo e Paulo, com esse dinheiro, paga a Aurélio. Dessa maneira, Paulo poderia pensar: João, ao invés de você me pagar e eu pagar a Aurélio, eu vou dar uma ordem de pagamento para você pagar diretamente a Aurélio. E para isso, criar uma letra de câmbio. Se você me pede assim, professora, me dê exemplos um pouco mais concretos, se aproximando mais do dia a dia, a gente não tem, porque é um título que é letra morta, como a gente já disse. Então, se você compreende esse exemplo, você mata as questões sobre letra de câmbio. Aqui, Paulo, gente, deu a ordem de pagamento, ele é o emitente ou sacador, não é isso? Essa ordem de pagamento é dirigida contra o João, que é o sacado, também chamado aceitante, e aí a gente vai lembrar o porquê dele ser aceitante. E aqui eu tenho Aurélio como sendo a pessoa beneficiária ou tomadora. Como é que se dá toda a complexidade, todo o bicho de sete cabeças que falam sobre letra de câmbio está aqui nesse slide. Não tem nada fora do comum. O sacador, que é o emitente, aqui Paulo emite a letra. Só que ele emite a letra e entrega a letra ao beneficiário, que é Aurélio, porque sempre quem fica com o título de crédito em mãos é o credor. Só que aqui, gente, Aurélio não tinha feito nenhum negócio com João, não. Então, por isso que Aurélio precisa bater na porta de João para perguntar: João, você aceita me pagar? O aceite, eu coloquei aqui, até para vocês de maneira bem didática, é o ato pelo qual o sacado torna-se o principal responsável pelo pagamento da dívida. O aceite nada mais é do que uma assinaturazinha aqui, ó. Aceitamos, na vertical, somente isso. Essa é a ideia do aceite. Então, observem. Eu preciso do aceite para ser esse ato jurídico para vincular João e Aurélio, porque eles não eram vinculados. E aqui, o que é que João pode fazer? Aceitar, que era o que a gente esperava. Eu vou dividir aqui, vou passar uma linha. Se João aceita, digamos, ele aceitou no dia 20 de abril de 2021. A data de pagamento era a 10 de dezembro de 2021, 2022, o que seja. Pronto. Ele aceita. Aurélio coloca a letra de câmbio embaixo do braço de novo, volta para casa e procura ele no dia do pagamento. É somente isso, todo o espanto que fazem de letra de câmbio. Muitas vezes eu estou dando uma aula sobre isso, aí um dia desse mesmo, aí o aluno mandou uma mensagem: professora, finalmente eu entendi o que era uma letra de câmbio. Eu digo: minha gente, mas é só não simplesmente tornar mais complexo algo que já é tão afastado no nosso dia a dia. Agora, poderia acontecer do sacado não aceitar. E aí, preste atenção. Eu vou ver duplicata para a gente encerrar. E lá em duplicata, a gente vai ver que o sacado ele é obrigado a aceitar. Aqui não. O sacado não fez negócio com o beneficiário, então ele pode simplesmente olhar para a cara de Aurélio e dizer: nunca te vi, não aceito. Nesse caso, o não aceite provoca duas consequências. Primeiro, Aurélio vai procurar quem? Aurélio vai ficar no prejuízo? Não. Ele procura o sacador. Quando? Imediatamente. Então, não aceite por parte do sacado provoca duas consequências: cobrança contra o sacador de forma imediata, de forma à vista. Lembra que a letra só se venceria em dezembro, pela falta de aceite vai se vencer imediatamente. Então, quero que você entenda bem isso.
Eu costumo dizer que o aluno, ele só dá bem preparado em direito cambiário quando ele consegue minimamente entender as diferenças das feições do aceite, na letra de câmbio e na duplicata. Ambos têm aceite, só que na letra de câmbio o sacado não tem como ser compelido a aceitar. Na duplicata, aí a gente já vai ver que a coisa é diferente. Deixa eu mostrar aqui a você. Na duplicata a coisa muda aqui de figura. Para fecharmos aqui duplicata, ela é regida pela Lei 5474 de 68 e nós tivemos, estou deixando os artigos mais importantes aqui já para você, em 2018, a promulgação da Lei 13775, que instituiu a duplicata feita por computador ou duplicata escritural, a duplicata eletrônica. Na verdade, gente, nós já tínhamos esse tipo de procedimento, mas não tínhamos a previsão legal. A duplicata, ela tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que foi o único título que nós criamos aqui no Brasil. Na verdade, a gente pegou a letra de câmbio, que nunca deu muito certo aqui no Brasil, demos feições próprias e criamos a duplicata. Terminando as classificações, você vai escrever aí a última classificação dos títulos de crédito, dentre, acho que vimos 4. A duplicata é o único título causal. Os outros 3 títulos são não causais. Então, escreve aí, como eu disse, separasse aí uma folha e para você ir colocando as classificações dos títulos de crédito. Títulos não causais, cheque, nota promissória e letra de câmbio. O que é que significa isso? Não há causas específicas para que eles sejam emitidos. A duplicata não. A duplicata é o único desses títulos que só pode ser emitida a partir de 2 causas específicas. Quais são elas? Compra e venda. E não é qualquer compra e venda, é compra e venda entre empresas, compra e venda mercantil, ou para consignar prestação de serviços. Só esses 2 negócios jurídicos podem originar uma duplicata. A gente, enquanto advogado, só uma observação importante, a gente não pode cobrar honorários por duplicata. Mas, professor, a gente não é prestador de serviço em regra, ok. Mas aí é a lei que rege a advocacia que proíbe, que nos traz isso como conduta proibida do mesmo jeito que a gente não pode fazer propaganda, nem ostentar, essas coisas todas. Gente, um dia desses, meu marido, a família toda do meu marido, trabalha com corretagem de imóvel e tudo mais. Então, acaba que os contratos dele, os pré-contratos, eu vou fazendo todos eles, vou verificando. Alguns eu faço, alguns as partes que tem lá seus advogados, né, já os trazem prontos e a gente encontra de tudo, sabe, gente? A gente tem que ter muito cuidado, né, em tudo que a gente faz, principalmente numa promessa de compra e venda de imóvel, que via de regra costuma ser ali o sonho da vida da pessoa, enfim, dá importância pelo nosso trabalho. Aí chegou para mim lá uma determinada situação de um contrato em que a pessoa ia pagar praticamente o imóvel à vista, mas enquanto resolveria o resto do pagamento, a questão da documentação, reconheceria a dívida, sei lá, em 3 parcelas de 20 mil reais. E se colocou lá no contrato, né, já veio pronto para mim, que seriam 3 parcelas de 20 mil reais reconhecidas através de uma duplicata. Veja, não pode. A duplicata ali estaria completamente nula, porque a duplicata ela nasce a partir de uma compra e venda mercantil, que não era um caso com a prestação de serviços. Sabe o que é isso? O advogado que cabulou a aula de direito cambiário dizendo que não gostava de título de crédito. Aí acontece isso. A duplicata, ela tem a figura do aceite, é o mesmo sentido aqui, tá, gente? O aceite, uma assinaturazinha, que o sacado ele se torna o principal responsável. A figura do aceite aqui aparece de cunho obrigatório. Por quê? Vê só. Imagine o seguinte. Eu tenho uma atividade de empresa. Eu sou empresário individual. Eu fabrico sapatos, digamos. E eu tenho um determinado fornecedor, que é uma sociedade empresário, também, se ele for empresa individual, não vai alterar em nada. E aí, o que é que acontece? Acontece que eu faço a compra, recebo a mercadoria, e como eu recebo a mercadoria, e vou pagar daqui a um tempo, eu sou obrigada a aceitar. Eu não recebi o que foi avançado, então eu sou obrigada a aceitar. Veja que diferença aqui do exemplo que demos em relação à letra de câmbio. Por isso que eu fiz questão de tratá-las juntamente. Aqui, gente, o sacado nem tinha feito negócio com o beneficiário. Por isso ele não poderia ser compelido a aceitar. Mas aqui não.
Nessa situação aqui, eu fiz diretamente o negócio com o fornecedor, então eu sou obrigada a aceitar. Se eu não aceitar, eu vou sofrer as consequências do protesto. Protesto não é só para falta de pagamento, não. Também é para falta de aceite. Professor, em qualquer circunstância você é obrigada a aceitar, a não ser que eu não receba a mercadoria como avenções. A não ser nas hipóteses do artigo 8º da Lei da Duplicata, que eu não receba a mercadoria como avenções. E só para a gente terminar aqui, observe que, em regra, a duplicata ela vem a partir de uma fatura. Tanto que aqui, o modelo que nós colocamos faz até menção à fatura. Tudo que a gente compra tem que ser extraído uma nota fiscal. Se você for fazer o pagamento dessa compra, por exemplo, a geladeira, que você vai pagar em 10 parcelas. O que você for pagar num prazo maior do que 30 dias, a loja é obrigada a faturar, tá? E a partir daqui, nós temos o nascimento da duplicata. Título de crédito é só a duplicata. Esses dois aqui são instrumentos de fiscalização fazendária, são instrumentos de fiscalização do governo e hoje em dia costuma vir tudo numa coisa só, nota fiscal, fatura. Mas esse é o nascimento, essa é a origem da duplicata, daí porque também ela é chamada de duplicata, porque praticamente repete o que está aí na fatura. Bom, gente, então aqui a gente termina a nossa parte relativa a direito cambiário.